Falei que ia falar sobre déficit de atenção, mas é déficit de aprendizagem, né? Nós vamos falar sobre isso, nós vamos conversar, vamos ver a questão dos desafios e as soluções. Vamos ver esse VT e depois a gente vai conversar mais profundamente. Respeito e inclusão. Esses são os dois princípios básicos do aprendizado. Profissionais da área da educação precisam lidar com alunos que apresentam os mais diversos históricos. Para isso, é importante encontrar metodologias que se encaixem com o perfil de cada um dos estudantes. Entretanto, alguns dos alunos podem apresentar dificuldades de aprendizagem pela não adaptação aos métodos pedagógicos. Essas dificuldades são pontuais e específicas, caracterizadas pela presença de uma disfunção neurológica, geralmente associadas a algum comprometimento no funcionamento de certas áreas do cérebro. Porém, é arriscado falar somente em uma causa biológica. Frequentemente, alunos que apresentam sintomas relativos à atenção, ansiedade ou agitação desenvolvem esses problemas por causa de algum conflito pessoal ou familiar. Então, como forma de contorná-las, é importante que a escola e família trabalhem em conjunto para amenizar tal impasse. Quer saber mais? Não perca, pois nosso papo reto vai começar. Gente, a gente vai conversar e vai aprofundar nesse assunto e eu tenho a alegria de receber aqui na Rede Vida, para o Brasil todo, a fonoaudióloga educacional, doutora Rosana Mendes Ribeiro. Ela é fonoaudióloga educacional, pós-graduada em neuroeducação, professora, pesquisadora, doutoranda em ciências da saúde e da educação. É autora aí de um método, da metodologia CDRA, né? Referência na adaptação curricular e do alfabetizando, viu? Tem vários prêmios, vencedores de vários prêmios, e eu tenho muita alegria de receber. Obrigado, doutora Rosana, de estar conosco aqui. Seja bem-vinda. Obrigado por nos esclarecer tantas dúvidas. Obrigado de estar com a gente aqui na Rede Vida. Seja bem-vinda. Boa tarde, padre. O prazer é todo meu. Que prazer estar nessa emissora que eu tanto admiro. Muito obrigado, muito obrigado. Começar com a música de Nossa Senhora, né? E começando com o pé direito, com a música de Nossa Senhora. Ah, isso mesmo, isso mesmo. Olha que beleza. Doutora Rosana, eu quero perguntar para a senhora, essa questão do déficit, eu comecei falei do déficit de aprendizagem, do déficit de atenção, queria que a senhora colocasse, organizasse para a gente o que vem a ser mesmo o déficit de atenção, o déficit de aprendizagem. Bom, vamos lá. Eu vou começar falando um pouquinho sobre o TDAH, né? O déficit de atenção, conhecido como transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Ele é um transtorno de base orgânica, caracterizado por comportamentos notáveis a partir da infância. Gravem até esse termo, né? Comportamentos notáveis a partir da infância. Dentre esses comportamentos notáveis, a gente pode destacar a desatenção, a agitação e a impulsividade. Ele pode ser classificado em 3 tipos. Então, nós temos o déficit de atenção do tipo desatento, onde predomina o sintoma de desatenção, de distração. São aquelas crianças muito quietinhas, distraídas, que não prestam atenção a detalhes, né? O tipo hiperativo ou impulsivo, que tem o predomínio da agitação, da falta de controle dos próprios impulsos, né? E essas crianças são caracterizadas mesmo pela agitação, né? Os pais costumam dizer pra gente que ela vive a 1000 por hora, que ela não para quieta. E do tipo misto, que aí a gente tem a desatenção e a agitação de forma conjunta. Bom, mas percebam, por que eu citei comportamentos notáveis a partir da infância? Porque esse é um dado muito importante. Quando vocês me pedem para diferenciar déficit de aprendizagem de dificuldades de aprendizagem, né? Porque o déficit de aprendizagem é aquele que acompanha os nossos pequenos com um transtorno do déficit de atenção. Agora, isso não é uma dificuldade escolar, que ela é o contrário do déficit, porque a dificuldade escolar, ela não apresenta uma base orgânica. Ela pode ocorrer por inúmeros fatores, mas desvinculada de fatores neurológicos. Então, a gente pode exemplificar, por exemplo, crianças que não frequentam a escola, que faltam muito.
metodologias inadequadas, problemas emocionais, problemas socioeconômicos, culturais, que levam essa criança a uma defasagem pedagógica e não a um déficit de aprendizagem que tem uma base orgânica e o outro não tem essa base orgânica. Porém, falando em déficit de atenção, é muito comum que os sintomas do déficit de atenção sejam realmente percebidos quando a criança adentra na fase escolar. Esse ser quietinho ou ser muito agitado, às vezes passam de uma forma bastante desapercebida pelos familiares, que justificam, né? Não, ele é muito quietinho. Eu costumo dizer até que crianças com déficit de atenção do tipo desatento, a mãe logo tem outro filho, de tão quietinho que ele é. Né? E a mãe do hiperativo fala, não quero outro filho, ele é muito agitado. Mas passa por situações de personalidade. Né? Então, os sintomas vão aflorar mesmo na escola, né? Mas basicamente, padre, respondendo diretamente e objetivamente a pergunta, dificuldade não tem base orgânica, é exclusiva do ambiente educacional. Déficit de atenção tem bases orgânicas, sim, e com consequências para o ambiente educacional. Eu fico muito claro, muito claro. Agora, eu quero saber uma coisa, doutora. Olha, a senhora disse base orgânica e usou a palavra transtorno, TDAH, um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? E usou também a base orgânica, ou seja, é considerada uma patologia, uma doença, o que é? E tem tratamento? Eu posso começar, e quando eu posso começar a tratar, de repente, uma criança já tem um tratamento para o TDAH? Olha, ele é considerado um transtorno de funcionamento. É aquela situação, eu funciono de uma forma diferente de você. Ele é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde, passível de tratamento medicamentoso. É claro que tem que ser muito bem avaliado, né? Essa é uma situação que eu até queria deixar um alerta para pais, né? Transtorno do déficit de atenção é um diagnóstico complexo e que ele tem que ser feito por uma equipe interdisciplinar da área clínica. Então, o que é uma equipe interdisciplinar? É uma equipe que ela é composta minimamente por neuropsicólogos, por pedagogos, por fonoaudiólogos, por médicos neurologistas ou psiquiatras, que realizam em conjunto avaliações e uma conclusão comum, por ser esse diagnóstico tão complexo. E um alerta que eu acho que a gente tem que deixar aqui, né, é um espaço tão importante, não é incomum, padre, que alguns profissionais realizem esse diagnóstico sozinho, de forma muito rápida, e infelizmente a gente vivencia hoje um excesso de diagnósticos e um excesso de medicalização, onde uma bateria de testes e um leque de especialidades com expertise para essa avaliação são deixados de lado. E o que fica em primeiro plano é uma posição subjetiva do responsável pela criança ou do próprio paciente quando procura ajuda depois em fase adulta, que responde a um checklist de informações sobre esse perfil comportamental desse transtorno. E, infelizmente, esse perfil comportamental, ele é assiduamente divulgado pela mídia e pela internet, o que tem provocado um contágio social, uma verdadeira epidemia de TDAH. Sim. Por isso, esse alerta para que pais e professores procurem equipes para esse diagnóstico, passível de medicamento, sim, com necessidade de acompanhamento psicológico e necessitando de estratégias bastante diferenciadas no ambiente educacional. Então, é uma criança que precisa do médico, precisa de um tratamento psicoterapêutico, porém, o ambiente educacional precisa, antes de tudo, proporcionar estratégias diferenciadas de aprendizagem. Lembra que eu falei? Eu aprendo, mas eu aprendo num caminho diferente. E uma situação que eu acho que a gente tem que deixar sempre bem claro para o ambiente educacional. O ambiente clínico tem seu papel. O ambiente educacional, ele tem que valorizar as bases da língua portuguesa e da matemática. Né? A gente precisa abandonar um pouquinho essa mentalidade de professores aguardando laudos. Eu sempre pergunto para os meus alunos professores, que eu dou aula para pedagogia, e quando o laudo chegar, você faz o que com ele? Não sei. Então, tem estratégias que são de cunho pedagógico
E quem tem que realizar é a escola. E a gente precisa cada vez mais formar professores para essa situação. E, padre, uma situação muito recorrente. Às vezes a criança tem um excelente acompanhamento clínico, mas no ambiente educacional ela se frustra o tempo todo, porque as bases da língua portuguesa, da matemática, elas não são valorizadas, e essa criança vira uma bola de neve de acúmulo de defasagem pedagógica. Olha, gente, eu estou conversando com a doutora Rosana Mendes Ribeiro, fonoaudióloga educacional, mas ela está trazendo especialista pós-graduada em neuroeducação. A gente está conversando sobre déficit de atenção, déficit de aprendizagem, né? E tem muitas perguntas ainda para fazer. Estamos conversando com a doutora Rosana Mendes Ribeiro. A gente está falando sobre déficit de atenção, de aprendizagem. E eu estou impressionado, doutora, por tantas coisas que eu estou aprendendo, eu sei que todo mundo está aprendendo, e eu comentei com o Paulinho, que clareza na exposição, olha, é uma coisa impressionante, olha, aprendendo hoje. Doutora Rosana, eu queria perguntar à senhora uma coisa, na verdade, a senhora quase que já respondeu o que eu ia perguntar. Parece que hoje existe um número muito grande de pessoas diagnosticadas com déficit. O número aumentou ou é isso que a senhora acabou de falar? De repente, um diagnóstico muito apressado e já faz com que a pessoa seja aí colocada aí nesse rol de TDAH? A literatura nos mostra que a prevalência não foi modificada, porém o excesso de diagnóstico é o que tem ocorrido de uma forma muito intensa. Eu acho que quando eu citei verdadeiras epidemias de TDAH, né, eu fico às vezes impressionada, a gente que presta assessoria, principalmente para escolas, né, tanto de rede pública como de rede privada, o que a gente recebe de laudos, onde o médico levou 10 minutos para dar um laudo de déficit de atenção e com medicalização, né? Eu faço parte de uma equipe, coordeno uma equipe de avaliação interdisciplinar. Nós levamos aqui, às vezes, 3, 4, 6 meses para fazer um diagnóstico. Como é que ele pode ser feito em 10 minutos? Né? Com um checklist que era só o início do processo. Né? E tem toda uma investigação muito intensa para ser feita. Então, a gente atribui, infelizmente, esse aumento a essa banalização do diagnóstico do TDAH, infelizmente, porque quando envolve medicação, a gente tem muitas crianças que não precisariam dessa medicação e estão realmente com ela ministrada, né? Doutora, a senhora acha que a escola está preparada para não só acompanhar, mas para identificar e também ter essa criança com TDAH dentro da escola? Olha, padre, eu diria que a escola, o que eu tenho para dizer para a escola, não é o aluno que tem que se adaptar à escola, na realidade. É a escola que deve se adaptar ao aluno. Essa é a lógica da educação inclusiva. Na minha opinião, independente de TDAH, dislexia, descalculia, aqui a gente poderia citar vários transtornos do neurodesenvolvimento, a educação inclusiva, ela é a solução para a nossa educação, né? Pois assim, diferente do que muitas pessoas interpretam, a educação inclusiva é diferente da educação especial. Sim. E ela prevê um olhar para a diversidade. Inclusão, a gente está especificando aqui o TDAH, mas a inclusão, seja do TDAH ou de qualquer outro transtorno ou de uma deficiência, é um processo que deveria ser vivenciado por todos. A gente tem que começar a ter uma escuta diferente. Quando nós falamos assim, aquele aluno é um aluno de inclusão, quando eu ouço isso, eu sempre pergunto, por quê? Os outros não são? Né? Esse é um processo onde a gente precisa enxergar as crianças diante das suas potencialidades e não pelas suas dificuldades. Aí sim, a gente começaria a entender que todos os alunos são de inclusão. Só que eles pertencem a um grupo e nesse grupo a gente tem que respeitar a singularidade de cada um. Né? A inclusão escolar, ele é um processo de acolhimento a pessoas com diferentes características. Eu acho isso perfeito, né? Dessa forma, o déficit de atenção é apenas uma singularidade dentre tantas outras. Que você pode até ter um olhar diferente,
sem deixar de dar oportunidade. Então, eu diria que hoje a gente precisa cada vez mais transformar as escolas em escolas realmente inclusivas. Sim. Né? É isso que a gente precisa fazer esses professores entenderem que e tem que sair um pouquinho do achismo também, padre. Isso é uma coisa que me preocupa muito na educação. A educação não trabalha com dados, né? Essa situação, comumente eu chego em escolas, o professor fala para mim, eu acho que meu aluno tem dificuldade. Aí o outro fala, eu não acho não, acho que é bem mais grave do que isso. Eu vou encaminhar e aguardar o laudo. E aí eu faço aquela pergunta, e quando chegar o laudo, o que vocês vão fazer? Vocês vão justificar? Vão legalizar a situação? E a aprendizagem dessa criança com enorme potencial, com uma condição singular, às vezes mais inteligente que os outros. Porque, na realidade, a gente até espera, né, do déficit de atenção, da dislexia, uma inteligência, às vezes, acima da média. Isso. Né? Então, essa é uma situação muito preocupante, porque você coloca a criança numa condição que realmente não é dela, só por não ter formação para atuar nessa singularidade, nesse caminho diferenciado de aprendizagem. Doutora, caso não seja tratado o déficit na infância, ele pode trazer consequências para a vida adulta? Muitas consequências, né? Eu acho que um dos desafios desses transtornos do neurodesenvolvimento, e que o TDAH faz parte dele, sim, é que os sintomas podem passar desapercebidos, serem mal acompanhados por pais, por professores, por médicos, e com isso, por não ser realizado na infância esse diagnóstico e esse tratamento, a situação se torna muito mais difícil na idade adulta. Sim. Após a adolescência e com o passar dos anos, os sintomas do TDAH eles podem mudar de característica, tornando menos intenso, menos perceptíveis ao próprio paciente e aos profissionais de saúde também. Só que mesmo assim, apesar de sintomas mais brandos, esses adultos não estão isentos do sofrimento que essa doença pode causar. Então, você sabe, padre, estatisticamente, a gente tem que pelo menos metade das crianças, adolescentes e adultos com TDAH, eles terão 2 ou mais condições clínicas associadas, como desvio de conduta, transtorno opositivo desafiador, que é aquele que se opõe o tempo todo, ansiedade, depressão, né? E quantos adultos que eu já tive contato que vão a um psiquiatra completamente ansiosos e deprimidos, e o psiquiatra começa a colher todo o histórico e percebe que o que ele tem é um déficit de atenção não acompanhado, né? Então, essa pessoa ela se sentiu muito pior que os demais por muito tempo na vida dela, né? Na vida escolar inteira, né? Então eu afirmo assim, nunca é tarde para procurar um especialista e iniciar o quanto antes os acompanhamentos, pois a maturidade ela traz maior consciência. Sim. Né? E eu também já vivi muitos adultos mudando completamente suas vidas por ter coragem de procurar um diagnóstico e tratar. Que beleza. Então nunca é tarde. Nunca é tarde. Doutora Rosana Mendes Ribeiro, eu estou impressionado com a lucidez, com a profundidade, inteligência. Quero pedir desculpa, porque eu me arrastei aqui, olha, eu fiquei meia hora com a senhora, desculpa, eu sei que a senhora é ocupada. E eu falo, né, padre? Não, e é ótimo, porque eu aprendi tanto. Eu queria agradecer muito, muito mesmo. Olha, que beleza. Eu que posso dar os contatos, porque eu queria que as pessoas entrassem em contato, pudessem conhecer mais. Olha, o Instagram... Olha, são 2 Instagram que eu vou passar aqui, ó. @ro_mendes71 e o outro Instagram, @nucleoaprende. Isso é Instagram, viu, gente? Também você pode no Facebook, Rosana Mendes Ribeiro, curtir ali no Facebook. Ou então o site linktr.ee/Rosana Mendes Ribeiro. Pode acessar o site, gente. Pode entrar em contato pelo Instagram. Muito obrigado, muito obrigado. Olha, eu estou muito, na verdade, eu estou muito impressionado com quanta coisa nós ficamos sabendo nesse momento. Obrigado mesmo, obrigado, doutora. Obrigada, padre, obrigada pela oportunidade, por abrir esse espaço para um assunto tão importante
e que a gente tem que cada vez mais pontuar a importância de bons diagnósticos e bons acompanhamentos. Muito obrigada. Obrigado mesmo. Olha que beleza, olha que beleza. Gente, muito bom.